Então, vamos começar? Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Então, boa tarde. Boa tarde. Como vai você? Cada vez melhor. Que dia hoje? É o primeiro dia da minha Nova vida. Sejam bem-vindos a mais uma Domingueira E. Nova vida. Muito bom estarmos aqui juntos nesse domingo para falar de amor exigente, para aprender amor exigente, para viver amor exigente. Interessante é o nosso cumprimento para quem está chegando pela primeira vez. Como vai você? A pergunta é feita para a gente, para cada um de nós. Cada vez melhor, porque eu posso começar um novo dia. E no último webinar que eu participei, que o primeiro, né, do amor exigente, foi colocado que a gente pode estar cada vez melhor, está tentando estar cada vez melhor, né? Está no caminho. Então, essa é a nossa proposta no amor exigente. Que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Por quê? O que passou, já passou, não vai voltar mais. A gente não tem como trazer tanto as coisas boas como as coisas ruins, né? Passou, ficou para trás. E cada dia que amanhece, cada dia que começa, a gente pode fazer um novo despertar. A gente pode procurar novas ideias, novos caminhos, novas mudanças para a gente poder estar cada vez melhor. Então, o amor exigente ele está baseado em 4 pilares: princípios básicos, princípios éticos, a responsabilidade social e a espiritualidade pluralista. Para quem está chegando, é um programa de qualidade de vida e tem uma metodologia que tem dado certo. O Amor Exigente vai fazer 36 anos que ele está no Brasil. Foi trazido pela Dona Mara e pelo Padre Haroldo. Apesar da gente ter um padre jesuíta, que se foi recentemente com 100 anos, que fez um trabalho lindo no Amor Exigente, ele optou por deixar o Amor Exigente pluralista, para que todo mundo pudesse chegar, de qualquer religião, ou até a pessoa que não tem religião também. E a gente vai aqui resgatando a nossa fé e fazendo o nosso dia a dia melhor. O Amor Exigente dá certo. O Amor Exigente é um programa assim que resgatou a minha família, resgatou a minha vida. Então a gente continua e pretende continuar enquanto estiver aqui, né? Hoje a gente tem o prazer de receber 4 voluntários do grupo da região oceânica. Esse grupo está localizado em Niterói. 4 voluntários que já participam do Amor Exigente há algum tempo e que vão trazer para a gente as suas experiências. Inclusive, o texto que foi criado por eles é muito bom. Amor exigente além das drogas, rumo às relações de afeto. Eu vou deixar eles contarem, ao invés de eu estar explicando aqui o que eles vão colocar, porque eu tenho certeza que vai ser muito bonito e vai atingir o coração de todos nós. Então, sejam muito bem-vindos, Maria Luísa, Ederaldo, Liane e Regina. Agora é com vocês. Eu peço que todos fechem os microfones para não ter interferência, tá bom? E o nosso encontro hoje, nossa domingueira aí, está sendo gravada. Então, boa tarde todo mundo. Obrigado às pessoas que vieram nos assistir. Eu tenho aqui nessa plateia familiares que resolveram acompanhar. Obrigada. A gente escolheu esse tema de amor exigente para além das drogas, rumo às relações de afeto, porque a gente percebeu que algumas pessoas já não falavam mais de droga nas suas partilhas durante um bom tempo. E nós sabemos que parar de usar álcool e outras drogas é fácil por um tempo, mas o desafio é manter-se sóbrio, manter-se abstêmio e manter-se motivado a continuar o processo de recuperação.
E isso vale também para a família. É preciso que a família também recupere caminhos, desde o retorno a uma vida de estudos, trabalhos, de autoconfiança, de credibilidade. A família esteve fora e busca esse retorno à autoconfiança também. Ainda é preciso estabelecer regras estruturantes, assertividades, para que todos, não só o desafio, assumam responsabilidade por seus atos, fechando os espaços para manipulações e manobras. Frequentemente, os grupos de apoio facilitam esse trabalho da reinserção social, especialmente quando se sabe que o estresse, a raiva, a sobrecarga emocional estão na base da recaída. A família também precisa recuperar seus cuidados com alimentação, cuidados dentários e outros cuidados físicos que foram adiados, e especialmente a recuperação da espiritualidade com ações práticas solidárias, responsabilidade social, além de orações. Amanhã Mas depois que essa fase passa, o que acontece? Nossos desafios já retomaram ao trabalho, ao estudo, à vida independente, continuam seus tratamentos ou não, assumiram isso, mudaram de ambiente e até constituíram família. E a nossa pergunta, então, é essa: qual é o papel da família? E qual é o papel do AE nesse outro momento? Foi pensando nisso que a nossa conversa, o amor exigente para além das drogas, rumo às relações de afeto, se deu. Nós vamos contar para vocês como tem sido para nós esse outro momento. Vou chamar o Ederaldo para falar sobre a experiência dele. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, esse primeiro capítulo meu, de como o programa Amor Exigente me ajudou a promover em mim uma grande mudança. Aquela história de que chegamos ao amor exigente por conta de nossos desafios e permanecemos por nós, tendo foco na nossa pessoa. Um pouquinho da minha grande mudança, de como eu deixei de ter um olhar, uma preocupação com a droga e lancei um olhar mais atencioso, mais amoroso para os meus desafios. Meu nome é Ederaldo, eu sou casado, pai de 4 meninas. Busquei o amor exigente quando da descoberta que as minhas 2 filhas mais velhas estavam usando drogas. Fui acolhido inicialmente pela Rosa, aqui no grupo central de Niterói, o grupo de Caraí. Depois de 1 ano lá nesse grupo, passei a frequentar um grupo mais perto da minha casa, o grupo da região oceânica, junto com a Maria Luísa. 1 ano depois, eu me tornei o coordenador. Como coordenador, vocês sabem que nós temos a grande oportunidade de vivenciar mais intensamente o programa. A gente está sempre se preparando melhor para as reuniões, acompanhando, preocupados em dar um retorno mais qualificado para as pessoas. Quando da descoberta do uso de maconha pelas minhas filhas, eu passei a culpar todos os fatores externos. A minha percepção sobre o usuário de drogas era cheia de preconceitos. Para mim, o usuário, o abusador, o dependente químico, não passava de um desajustado, às vezes até com uma visão de delinquência.
coincidiu com o nosso momento de vida, era a época em que minhas filhas estavam ingressando na universidade. Eu culpava o ambiente universitário, culpava os professores que usavam juntos na sala de aula, isso é uma realidade. E eu não levava em conta o livre-arbítrio dos meus desafios. Não julgava assim que foi uma escolha delas. Muitas pessoas frequentam a universidade e não fazem uso de nenhuma substância. Eu ficava procurando os culpados e estava totalmente desorientado, envergonhado, abatido e não buscava a solução do problema. Também, como uma tendência natural, eu comecei a relativizar o uso da droga de preferência delas, que era a maconha, apesar de viver com aquele grande temor de que passassem a usar outras drogas mais pesadas. Isso, para mim, foi um processo, essa descoberta foi brutal, foi avassaladora. Eu não convivi na minha juventude com pessoas que usavam drogas. Fui criado numa família sem esse tipo de problema, não tinha nenhum outro familiar com o problema da dependência química. Então, definitivamente, realmente, eu não estava preparado, não sabia como lidar. Eu passei com a infância delas, a juventude, acreditando muito que o meu afeto de pai, o meu amor, iria vaciná-las contra o uso das drogas. Frequentando o Amor Exigente e tomando mais conhecimento do programa, eu me descobri, me revelei para mim mesmo que eu não passava também de um alcoolista funcional. Achava que não tinha problema nenhum a cerveja com o futebol na televisão, a cerveja no churrasco de final de semana, e abusava disso. E não me dava conta de que isso passava uma ideia de permissividade com qualquer tipo de drogas. E esse abuso foi, sim, um grande mau exemplo para as minhas filhas. Eu passei a refletir muito sobre isso graças ao programa, a me questionar e me posicionei, sim, de que aquilo era um tremendo mau exemplo. Passava toda essa ideia de permissividade. Essa não era a marca que eu queria deixar na educação e na condução dos caminhos das minhas filhas. Esse meu comportamento era o mau exemplo. E disso surgiu a minha grande oportunidade, a minha inspiração para promover a minha mudança pessoal, me descobrindo como um alcoolista funcional. Eu abandonei, há 2 anos que eu não uso nenhum tipo de bebida alcoólica e redesenhei, usando um daqueles 5 R's da Dona Mara, o que eu deveria ser, que as minhas atitudes, o meu exemplo, passava a ideia de superação de uma dependência química e seria um grande exemplo, uma grande marca na minha família e as minhas filhas. Como nós adoecemos juntos, vamos nos fortalecer juntos e promover uma mudança juntos em nossas vidas. Quando da descoberta do uso de drogas pelas minhas filhas, eu promovi o isolamento delas. Eu não estava preparado, não sabia como lidar. O impacto foi muito forte
e a nossa tendência é de isolarmos os desafios. E passamos a ter aquela velha obsessão em controlar os seus atos, em ficar buscando a droga, os apetrechos dentro de casa. Eu não soube realizar o desligamento emocional da maneira correta. Eu vinha a aprender isso à medida que eu ia caminhando e avançando dentro do programa. Feito isso, promovendo em mim a principal mudança e passando a ver a dependência química como uma doença, né, dentro da falta, a família disfuncional, parando de negar, de buscar culpas em fatores externos e focando em mim, na minha principal mudança, e de que eu deveria promover nelas a busca de autonomia e independência. Essa foi a grande oportunidade para nos tornarmos pessoas melhores. Passei a não dramatizar mais o problema e encarar o desafio como uma verdadeira oportunidade de mudança e me tornar realmente uma pessoa melhor. Como havia falado, eu era uma pessoa cheia de preconceitos e não via em mim os meus defeitos, o meu alcoolismo funcional. Eu estava frequentando aquele primeiro subsolo das drogas, né? Para quem conhece um pouquinho o médico, o professor Isami Tiba, sabe do que eu estou falando. É o primeiro subsolo das drogas, é o álcool. E um problema difícil também, porque o álcool está em todos os lugares. Você vai para a praia, tem cerveja, no supermercado tem cerveja gelada, nas lojas de conveniência. Então, não é fácil também, é um problema grave, como todos nós sabemos. Mas foi só o primeiro passo, eu parar de usar, de não ter mais bebida alcoólica nem em festas aqui dentro de casa. Isso aí foi um passo importante, mas foi simples, parar de usar. Mas eu passei também no segundo momento, graças a um curso de sobriedade que eu realizei no início do ano passado, em 2019, no Sotanier, um curso sobre sobriedade, como buscar o meu equilíbrio nesse meu segundo momento. Esse foi o meu processo de recuperação, a minha mudança positiva em minha vida e foi o grande benefício do programa de Amor Exigente, que impactou de maneira muito positiva. Tudo começou a, não coincidentemente, melhorar no relacionamento com as minhas filhas e a funcionalidade da minha família. Então, esse é o meu atual momento de vida. Elas prosseguem na vida universitária delas, é um novo contexto, estão trabalhando e buscando a sua independência e a sua autonomia. Então, eu promovi dessa forma uma verdadeira mudança de padrão. A droga não é mais o centro e eu retomei o meu afeto, que sempre esteve presente, desde a infância delas. Eu me aproximei delas, sem aquele olhar preconceituoso. Passei a confiar muito mais nos valores que eu passei a elas e ter essa nossa esperança de ser cada dia melhor. Então, foi dessa forma que o programa me ajudou nessas minhas mudanças e eu estou colhendo aí, começo a colher nesse início. Eu sei que é apenas o início de uma caminhada dentro do programa Amor Exigente. Era esse aí a minha mensagem e o meu testemunho de como passamos a não ter mais o foco nas drogas e o foco no desafio como oportunidade de mudanças positivas e nos tornarmos pessoas melhores. Era isso. Obrigado. Eu chamo a Regina. Olá, boa tarde de novo.
Antes de tudo, eu quero parabenizar aos voluntários, aos administradores, porque sexta-feira foi o dia do voluntariado. Eu quero dar um presente para vocês. É uma poesia pequenininha da Cora Coralina, que eu acho ela muito linda. Então, é uma forma de eu agradecer, principalmente Ederaldo, Maria Luísa, são as pessoas com quem eu tenho contato e convivo. Vocês são fundamentais na minha vida atualmente. Eu fico até emocionada ao falar, agradeço muito, mas eu tenho que agradecer a todos, porque o amor exigente ele é muito maior, né, do que a gente aqui da região oceânica. Então, a poesia da Cora Coralina é assim. Ela é famosa, essa poesia. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos faz sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser ombro que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa do outro mundo. Isso é o que dá sentido à vida. É isso que faz com que ela não seja nem curta nem longa para nós, mas que seja intensa, pura, verdadeira, enquanto durar. Então, é meu presentinho para vocês. É todo amor que vocês dão para a gente. Muito obrigada mesmo. E eu começo dizendo assim, que o amor exigente, ele entrou na minha vida de uma forma muito contundente. Entrou entrando, vamos dizer assim. Veio estruturar tudo que eu vinha vivendo a minha vida toda, experimentando, buscando, estudando. Eu sou uma buscadora há muitos anos. Eu digo que desde pequena eu tenho essa coisa de buscar, entender qual é a minha função aqui na Terra, o que eu vim fazer aqui. Então, o amor exigente me deu uma organizada, vamos dizer assim. Eu entrei no amor exigente por conta da minha relação com meu filho. Eu confesso que eu já tinha buscado outros caminhos, mas eu nunca havia me sentido bem em nenhum ambiente desse tipo. Eu não me sentia bem mesmo. Eu ia uma vez, nunca mais voltava. Já no amor exigente, eu me encaixei rápido, porque eu me senti muito bem acolhida, muito bem recebida. E eu pude rapidamente perceber que o grupo ele é muito tolerante. Eu não senti hora nenhuma discriminação. Eu pude falar tudo que eu sentia, toda a minha verdade, e ninguém me censurou. Eu não precisei fazer cena. Então, assim, muito respeito, sem preconceito. Então, isso para mim assim foi fundamental para eu ficar. Foi assim, a peça que faltava, né, na relação com um lugar que pudesse me ajudar nesse sentido. E claro que não foi só a acolhida foi o primeiro impacto, né? Mas o que me fez ficar também, obviamente, foi a metodologia. Porque assim, eu sempre acreditei no processo de sensibilização. E que é através dessa sensibilização que a gente vai buscando uma autocura. Eu acredito na autocura. É claro que a gente pode tomar um remédio, né? Ainda mais se a doença veio de fora. Mas é a gente que se cura. E a gente se cura, eu acredito, através da sensibilização. E a partir daí a gente vai melhorando as relações para que elas se tornem cada vez mais humanas, né? Porque as relações elas têm que ser humanizadas. Muitas vezes a gente perde um pouco esse tom, né, de humanidade quando a relação é conflituosa, principalmente. E
essa busca não foi uma coisa assim de ontem nem de hoje, assim. É uma busca que eu tenho em direção ao que eu acredito enquanto essência de vida, enquanto essência mesmo. A vida tem essa função aqui na Terra, de fazer a gente se sensibilizar para que a gente possa ser um ponto de luz onde você chega. Onde eu chegar, eu gostaria de chegar trazendo esse pontinho de luz, sem nenhuma pretensão. Uma coisinha bem simples, bem pequena, mas esse é o caminho que eu sempre percorri e quero continuar percorrendo. Então, eu posso dizer assim que o amor exigente é como se, parafraseando a Adélia Prado, ela fala que é como se emendasse tudo o que eu já vivi e o que eu senti, o que eu estudei, o que eu pensei. E organizou de uma forma assim, muito clara, a metodologia é clara, ela é simples, ela é eficaz. E tudo se encaixa e vai fazendo sentido. Traz importantes ferramentas e vai facilitando com isso esse processo que eu acredito que é o da autocura. O que está além das drogas é o amor, né? O amor é o sentimento que está além das drogas, é o sentimento que faz com que a gente tenha de fato sentido aqui na Terra. E eu acho que é isso mesmo, a gente está aqui para aprender a amar. É isso. Se perguntar para mim, o que você está fazendo aqui na Terra? Eu estou aprendendo a amar. E eu aprendo a amar através das relações. É através dos relacionamentos que a gente vai aprendendo. Depois a gente olha um bebezinho pequenininho, a pele do bebê é aquela coisa deliciosa, né? Aquela textura assim, macia, totalmente pura, né? A gente vai vivendo, a gente vai criando bloqueios, a gente vai criando arestas, a gente vai criando, então, mecanismos de defesa, a gente vai se defendendo da vida. Então, eu acredito que o AE me trouxe ferramentas para eu burilar essa minha relação, não só com meu filho, mas eu fui principalmente pelo meu filho, mas com a minha própria existência. São ferramentas que não são mirabolantes, elas são simples. Então, com isso, ela faz com que a gente possa experimentar de fato e possa ver os resultados. Então, essa coisa da ferramenta simples, eu acho que também é uma chave. É o que também me fez ficar, né, aqui no Amor Exigente. Também me clareou o Amor Exigente que eu não sou uma super mãe. Eu achava, eu tinha essa pretensão, que eu era uma super mãe. Não. Ficou claro que meus recursos são limitados. Que, inclusive, essa coisa de querer ser super mãe, querer ser perfeita, isso não é uma qualidade. Não, não é. Isso é uma verdadeira fonte de angústia, porque ninguém é perfeito. Não adianta essa coisa de achar que vai dar conta de tudo, que o controle é a chave, a solução de tudo. Não é mesmo, não é. Cada um é um. E é na relação que vamos estabelecendo limites, que a gente vai, né, conseguindo aparar uma aresta aqui, aparar outra aresta ali, e vai polindo e vai se relacionando. Sentir culpa, por exemplo, que o Amor Exigente fala bem disso, é um traço da ilusão desse perfeccionismo. Eu não sou culpada, já que meus recursos são limitados. Eu sou, sim, responsável pelos meus atos. Então, com isso, eu me responsabilizando, eu vou ter ação para resolver os meus problemas. Né? A gente fica pensando nessa coisa como se a culpa fosse uma qualidade, no sentido, eu me arrependi, estou culpado. Não, a culpa, ela paralisa na medida em que ela te deixa no passado.
Porque se eu sinto culpa de algo que eu já fiz. E se eu já fiz, não vou poder agora dizer, não vai ter mais jeito, porque eu já errei. Ele, não. Errou, olha para o seu erro, se responsabiliza e vai procurando, dentro de tratamentos, que eu não acredito também, procurar um espaço como Amor Exigente. Não é sozinha, né? É procurando apoio, é se olhando, é olhando os seus atos. E acreditando e acreditando que vai fazer diferente para que sua vida seja melhor. O Amor Exigente também me mostrou que, além das drogas, está a importância da escuta. Ouvir o outro. Mas ouvir, como diria o Rubem Alves, ele dizia que tem muito curso de oratória. É preciso que haja mais cursos de escutatória, para a gente aprender a ouvir. Eu, por exemplo, sou terapeuta, então tenho uma mania muito chata. A pessoa começa a falar, eu começo a pontuar, intervir. E para filho isso não funciona, porque eu já falei tanto, são 33 anos de falação. Então chegou uma hora que é para parar de falar, ouvir. Deixa o outro falar. Assim, ele falando, ele mesmo vai se ouvir. E ele se ouvindo, ele mesmo pode encontrar as suas respostas. Né? Porque, no caso do meu filho, ele tem conteúdo para isso. Tem gente que não tem, então precisa fazer mais tratamento para que possa realmente ter mais consciência. Então, é você deixar o outro falar, você ouvir com todo o seu coração. Comecei a fazer um curso novo agora, inclusive para melhorar a minha escuta, chamado Mindfulness, para que eu esteja bem presente, aprendendo a ouvir. Ao meu filho primeiro, mas a todos com quem eu conviver, com quem eu tenha contato. Então, o meu filho chama-se Rafael. Eu não queria ter filho não, mas quando eu tinha 29 anos, um dia eu acordei com vontade de ser mãe. Falei, cara, eu quero ser mãe. Eu não queria ser mãe até então. Eu estava numa relação já de 4 anos, eu falei para o meu companheiro, olha, eu quero ser mãe. E aí fomos, né, para ser pais. Quando ele nasceu, a minha vida mudou totalmente. Primeiro, a gravidez em si. Eu nunca tinha experimentado tanta sensação de ser divina. Né? Porque a gente tem aqui, quando a gente está vivendo nesse planeta, a gente tem essa terceira dimensão, onde a gente é terra, físico, né? Animal, e tem também a nossa essência divina. Então, a gravidez me deu isso, essa possibilidade de me sentir totalmente fêmea da espécie humana e, ao mesmo tempo, divina, que eu gerava uma vida. Então, imagina o nascimento dele, o que aquilo causou em mim. Causou uma abertura tão grande dos meus mecanismos de defesa, que até então eram protegidinhos, né? Que eu precisei de apoio terapêutico, fui fazer terapia. E, inclusive, fui me espiritualizando, que foi aquela experiência da gravidez, mas também o meu filho foi crescendo, ele foi me falando coisas que eu nunca tinha ouvido falar, eu não era espiritualizada. Eu sou de uma família onde a gente é muito ligada à educação, meu pai era poeta, né, escritor, então tinha uma coisa de mudança, de lutar pelas minorias, pelas desigualdades sociais, para que o mundo fosse mais justo, enfim. E sempre ouvi a frase de que a religião era o ópio do povo. Então, eu confundia espiritualidade com religião. E o meu filho me mostrou uma espiritualidade, tanto a gravidez quanto as falas dele. Um dia ele chegou para mim e falou assim, muito obrigada, mãe. Eu falei, ele é bem pequeno, tinha 6, 7 anos. Eu falei, por quê? Por que você está me agradecendo? Ele falou, não, porque eu te escolhi para ser minha mãe, você aceitou, e você é a melhor mãe que eu poderia ter. Falou aquilo, eu me impactei, assim, porque anos depois eu vi
ouvi isso de várias, né, de quem acredita em reencarnação, enfim. E aquilo me impactou, que eu abri, sabe quando você abre assim, mais ainda esse canal, né, de espiritualidade. E fui buscar tratamento terapêutico, porque não estava dando conta de tanta mudança. E a partir daí a minha vida mudou, inclusive profissionalmente. Eu, de professora de história, né, passei paralelamente a trabalhar como terapeuta, fui estudar psicanálise, fui estudar um montão de coisa e fui entender o que era, né, de fato, tudo que estava me acontecendo. Não, a vida do meu filho não foi uma vida fácil. Ele cresceu com muitos problemas, com dificuldade de adaptação. Ele tinha um déficit de atenção, tem ainda, né? Déficit de atenção bem acentuado. E aos 2 anos de idade eu precisei colocá-lo na escola, né? Porque eu voltei ao trabalho. E ele apanhava muito na escola. Aquilo era insuportável para ele, ele odiava desde pequenininho. Eu levei ele pela primeira vez para fazer uma avaliação com um profissional bem respeitado, que eu considerava muito. E então, desde cedo, eu comecei a olhar para ele para ajudá-lo, né? Então, ele começou a fazer tratamento mesmo a partir dos 4 anos de idade. Fez tudo, neuro, terapias, fono. Foi de 4 aos 11 anos. E na adolescência, a coisa começou a desgringolar quando ele experimentou drogas. E aí tudo ficou muito difícil, ainda mais porque ele saiu da terapia falando para psicólogo que ele queria saber como é que era a vida, porque ele ficou dos 4 aos 11, né, anos fazendo tratamento. Ele falou para ela: eu quero sair, quero ver como é que é a vida sem terapia. E ela falou que era importante, já que ele teve essa demanda, e depois disso ficou muito difícil levá-lo para tratamento. Ele não queria de jeito nenhum. Enfim, então, aí eu fiz de tudo também, terapia familiar, enfim, sempre buscando. Teve uma overdose que ficou 3 dias no CTI, então, assim, muitos conflitos, muitos, nossa, uma coisa assim, suicida mesmo. E é uma frase recorrente que ele, desde que ele é pequeno, ele fala para mim que ele não quer ficar aqui na Terra, que ele não quer, não gosta, que você tem uma ideia, essa semana ele chegou para mim revoltado, ele tem 33 anos, não é uma criança. Ele entrou no meu quarto chorando, assim. Então, o que aconteceu? Eu falei: não, chorando de raiva, de tristeza ao mesmo tempo, porque um homem colocou na caçamba para um burro puxar meia tonelada de cimento, rasgou a boca dele todo, sabe? E eu sou igual a ele, eu choro também quando eu ouço essas coisas. Então, e ele fala: por isso que eu não quero ficar aqui na Terra, não me interessam essas pessoas. Então, assim, é muito difícil para ele, assim, de suportar. Ele tem fobia social, né? Mas as ferramentas do amor exigente estão me deixando muito em paz, sabe? Porque eu me sentia muito sozinha, muito sozinha. Por mais de amigos que eu tenho, mas ninguém tem essa conversa tão profunda que a gente tem, sem julgamento, que para mim é importantíssimo. Ele ainda não deixou totalmente as drogas, mas diminuiu muito a quantidade de cerveja que ele está tomando, muito, mas muito. Durante essa pandemia, a gente está convivendo de forma amorosa. Tivemos pouquíssimos atritos, muito poucos atritos, sabe? Eu venho seguindo os princípios do amor exigente e isso, de fato, faz muita diferença. E eu sei que, assim, que é para a gente viver cada momento sem tantas expectativas e agradecer sempre. Isso é uma coisa que eu sou muito grata a tudo. Eu adoro a vida, ao contrário do meu filho. Eu adoro viver, adoro a minha vida. Eu agradeço a tudo. Eu agradeço quando eu deito, eu agradeço quando eu acordo, eu agradeço as coisas mais assim elementares, né, de ter comida, enfim. Os princípios do amor exigente me ajudaram a tirar a droga da frente dos meus olhos.
Sabe, antes eu só via droga, eu era só conflito, eu só via droga. Agora eu estou vendo o meu filho. E eu posso dizer a vocês que ele é uma pessoa linda, muito linda. E o que eu puder ajudá-lo. Ele fala isso para mim: mãe, você está aí por minha causa. Eu falei: não, eu entrei por sua causa, por minha causa. É um trabalho pessoal de aprimoramento, de autocura, né? Eu vim de uma família muito desestruturada. Como eu disse, meu pai era poeta, né? Imagina ser filha de poeta no Brasil. Era uma instabilidade só, tanto financeira quanto emocional, uma pessoa muito sensível, né? E quando eu tinha 3 anos, eles combinaram de morar numa aldeia de pescadores. Eu vivia numa casa, assim, um quintal lindíssimo, todo de areia, porque era pertinho do mar, com 11 coqueiros ladeando. Atrás tinha um deck no rio, tinha uma pontezinha que meu pai fez, ali era a piscina da gente. Eu vivia ali naquela casa, eles viviam em conflitos e a gente vivia na natureza. E eu gosto sempre de contar um episódio que eu vivi nessa aldeia de pescadores, nesse meu quintal, que eu tinha, sei lá, 7 anos talvez. Alguém me disse que a Terra girava. Isso para mim foi um espanto, assim, a Terra girando, porque imagina, eu nunca senti que a Terra girava. Então eu comecei a tentar experimentar e sentir a Terra girando. Então eu comecei a fazer um exercício, eu deitava naquela areia branca e eu ficava olhando para aquele céu azul, que lá nunca chovia, era água, sabe? Aquele vento sul, sempre limpando, vento nordeste. Aí tinha aquelas folhas verdes dos coqueiros, eu deitava olhando aquele céu azul, aquelas folhas, sentindo o meu corpo naquela areia branca. E eu ficava ali tentando sentir a terra girar. Eu fazia isso muitas vezes ao dia, porque me dava uma sensação muito interessante, eu gostava daquilo. E eu confesso que eu nunca senti a terra girando. Mas nesses momentos, eu senti uma total integração com a vida. Eu era a própria terra, a areia, eu era o verde, o azul do céu. Isso me trazia uma paz tão profunda que eu conseguia olhar para aquela minha família e eu tinha discernimento que aquela história era deles, se bem que eles também nunca me agrediram. Eles eram enlouquecidos entre eles. Eles tinham um maior respeito pela gente. Então, eu trago essa paz dentro de mim, dentro do meu ser. E nos momentos mais difíceis é aí que eu me conecto. Então, eu posso dizer que a minha vida inteira foi em busca de me entender, de me integrar. E chegar ao amor exigente foi um coroamento nessa minha busca. Então, eu recebo tudo isso que eu estou recebendo de vocês. Foi a Maria Luísa que me convidou para participar, eu agradeço muito. Eu retribuo sempre que eu puder com alguma coisa e eu agradeço muito por tudo que vocês estão fazendo por mim. Namastê. Liane, é a sua vez. Já? Tá certo. A minha história meio que tem muitas coisas parecidas com a história da Regina. Então, meu filho também se chama Rafael, eu também adoro a vida, meu filho não adora a vida, mas agora ele está começando a adorar. Essa coisa... Posso já começar, Maria Luísa, a falar? A minha história com as drogas do meu filho, a drogadição do meu filho, começou quando ele tinha 14 anos. Eu descobri, de repente, que ele não estava indo à aula, que ele não estava indo à escola, ele ficava escondido num quartinho no alto do prédio onde eu morava, e foi assim que eu tomei contato com essa história de que ele estava usando drogas. E essa história foi longa, né? Foi longa. Ele fugia, ele passava 10 dias sumido, a gente não sabia onde ele estava, aí às vezes eu ia buscar com polícia, sem polícia, e tinha história de furtos em casa, toda aquela trajetória que as pessoas que têm um filho drogadito já conhecem, né?
Nessa época, o meu irmão ainda era vivo. Meu irmão também foi usuário de drogas. E teve uma história bastante difícil também. Então, nessa época, eu contava com a ajuda dele, porque ele, como ele passou por isso, ele pôde me ajudar. Mas ele, infelizmente, depois de muitas idas e vindas em favelas, buscando o Rafael, ele acabou falecendo. Internações tiveram mais de 20, com certeza. Não sei se chegou a 40, mas mais de 20, com certeza. E a gente tentou todo tipo de tratamento. Tratamento espiritual, não espiritual, nacional e internacional, medicamentos de todos os tipos. Até chegamos a usar uma droga na época nova, não sei se ainda é, que chama ibogaína, e que ele fez 2 vezes a aplicação, mas nada disso adiantou, nada disso foi duradouro. Durava um tempinho assim bem e depois caía de novo. Ele casou 5 vezes, teve 2 filhos, eu tenho 2 netos. E a última internação foi a mais difícil de todas, porque ele estava num uso exagerado de crack, ele já tinha, há algum tempo, já tinha começado no crack, depois de passar por cocaína e tudo, e ele estava bem mal, ele estava muito mal fisicamente, muito confuso, já não conseguia nem falar direito, e a medicação, a internação foi à revelia, foi uma internação muito tumultuada, muito difícil, longe de casa, porque nessa altura eu morava muito longe de tudo, e foi bem complicado conseguir essa internação. E foi assim que ele ficou 30 dias lá. Essa internação foi a última dele, foi em 2014. E a minha vida ficou voltada para isso, né? Para meu filho, para os meus netos. Eu era meio que a motorista dos meus netos. Eu era a ponte entre os meus netos e meu filho, porque as mães, obviamente, tinham restrições, né? Não deixavam os meninos irem sem que eu tivesse presente, tudo, naturalmente, né? E às vezes eu cheguei a dirigir 8 horas num dia só para fazer esses trajetos de leva filho, traz filho, enfim. Um neto hoje mora em Taquatiara, o outro mora em Conselheiro Lafayette, quer dizer, eu estou bem longe, eu estou no meio aqui. Muitos acidentes aconteceram, tipo uma enchente em Teresópolis, onde a gente já morava há algum tempo, que era como se fosse um aviso assim, para eu sair daquilo, para eu sair daquele enredo. E eu não saía, eu continuava lá, eu continuava insistindo naquela história, insistindo naquela trajetória tumultuada, né? Então, foi assim durante mais de 20 anos. Ele hoje tem 44 anos, então até 39, há 5 anos atrás, né? Até 39. Começou com 15, até os 39 foi assim. E tudo dependendo de mim, tudo girando em torno das minhas ações, né? Até que um dia eu morava sozinha numa casa no mesmo condomínio que ele, porque eu nunca fiquei muito longe dele. Isso foi o máximo que eu fiquei longe do meu filho, morando no mesmo condomínio, um numa ponta, outro na outra, mas no mesmo condomínio. E eu morava sozinha, eu fui assaltada com arma na cabeça, enfim, uma coisa bastante traumática. Nesse dia, foi tipo assim, como se eu tivesse ouvido finalmente que eu tinha que sair fora daquilo ali. Já que você não sai, você vai ser saída. Foi assim que eu entendi a mensagem. E eu fui morar na casa dele, do meu filho, por um tempo até eu saber para onde eu ia, porque eu estava completamente sem era nem beira. Assim, para aquela casa eu não queria voltar, lógico, né? Então eu fui morar na casa dele e não consegui ficar lá porque a vida deles era ele já casado pela 5ª vez, uma vida muito diferente da minha, muito desorganizada, uma bagunça, não conseguia me dar bem com aquele estilo de vida deles. E eu cheguei a morar quase que no carro, porque eu não sabia onde ficar, então eu quase que morei no carro. E então um dia eu disse, bom, eu tenho que sair fora dessa história, né? Vou tratar de... Mas não sem antes ter uma crise bem forte com meu filho. Tive uma crise, a mais séria de todas, eu acho que foi a mais agressiva, foi a mais evidente. Será que estou falando ainda? E agora entrou uma outra coisa aqui?
Maria Luísa? Pode continuar. Foi uma pessoa que ficou sem microfone, a fechar. Então, eu resolvi ficar na casa onde ele morava antes, ele se mudou para minha casa, e essa crise que eu estou falando foi bem mais difícil do que todas as outras, mas sem droga, tá? Foi uma crise, como eles chamam de porre seco, né? Quer dizer, não teve droga, mas teve agressão, né? Teve agressão falada, não física, mas falada. E eu, nessa hora, eu resolvi que eu ia mudar de lá, sair de perto dele, e com muito medo, porque eu achava que, até ali, eu achava que a minha vida garantia a vida dele, né? Não sei que maluquice é essa, mas enfim, era isso. E eu fui buscar uma saída para mim, fui buscar um tratamento. Eu já tinha feito vários tratamentos, né? Eu só não me internei como codependente, mas eu fiz vários tratamentos terapêuticos. Mas depois desse assalto, eu resolvi fazer uma coisa mais, assim, com um começo meio fim. Fiz um tratamento com uma psicóloga que me deu muita força, me fez ver uma porção de coisas que eu não estava vendo. Fora isso, voltei às salas do Amor Exigente. Eu já estou no Amor Exigente há muitos anos, mas eu ia e vinha, né? Voltei às salas e comecei a me propor a ficar, a cuidar de mim, olhar para mim. E esqueci um pouco dele, né? Que é o que eu faço hoje, né? 6 anos depois da última internação. Quando ele me pede ajuda, eu dou um conselho, eu busco alguma coisa na internet para mandar, ou alguma coisa da minha experiência, e sugiro meditações, aulas de palestras de autoajuda. Enfim, não é mais aquela ajuda financeira só, né? Que a financeira eu já botei na minha cabeça que é para o resto da vida, mas isso não me incomoda, nem um pouco. Eu dei meu limite, é isso que eu posso fazer, e agora que eu sei que eu tenho esse limite, ficou mais fácil de administrar. Eu, em vez porque eu achava assim que dando dinheiro, facilitando a vida dele, eu faria talvez um dia uma ligação com esse amor à vida que eu tenho, né? Achava que ele precisava gostar da vida e facilitando a vida dele, quem sabe um dia ele gostasse da vida. E não era nada disso. Hoje em dia, meu filho, hoje acabei de vir de lá da casa dele, cheguei atrasada porque eu vim de lá. A vida deles é organizada, ele planta o que ele come, ele está plantando o que ele come, ele está com a casa limpa, ele tem animais limpos. Nada disso era assim. Enquanto eu fiquei ali tomando conta, né, da vida dele, não era assim. Parecia, era tão agressivo para mim, mas eu não sabia fazer isso de maneira diferente, né? Agora ele tem tudo arrumado, tudo organizado. O filho está com ele, o filho prefere agora estar com ele. Ele é um pai muito bom, ele é um pai bem razoável, sabe? Então, eu digo a ele sempre que isso foi a redenção dele. Ele é um pai muito razoável, muito responsável. Então, essa coisa de ajudar financeiramente não me incomoda, eu não tenho problema com isso. Eu tinha problema com a história dele, né, trágica, uma pessoa que tinha uma comorbidade, uma doença muito séria, mas que, para mim, eu não conseguia entender como só a doença, né? Eu não conseguia isolar essas duas coisas. E agora eu consigo ver o meu filho como ele é, uma pessoa bem bacana, sabe? Que eu posso, morando longe, estando distante, fazendo esse distanciamento que era tão difícil e hoje está tão bom para mim, eu consigo conviver com ele amorosamente, sabe? Vejo o meu filho do jeito que ele é, uma pessoa muito sensível, ele é músico, ele já fez algum sucesso, mas as drogas afastaram ele do pouco que ele conseguiu no início. E hoje eu tenho saudade dele sem culpa. Que antes, quando eu sentia saudade dele, era um pouco voltado para essa história de se eu sentir saudade, se eu mostrar que eu estou com saudade, se eu mostrar fraqueza, ele vai voltar a usar drogas, ele vai voltar a viver aquela vida louca dele. E agora eu não tenho mais esse medo. Ele está muito estável, ele está na vida dele, não toma mais medicação, não até aqui, pelo menos, né, que a gente aprende que é isso, né, é hoje, né,
ele não está tomando nenhuma medicação, mas ele está fazendo um tratamento com uma psicóloga que ele buscou, não fui eu que busquei. Ele buscou e ele está muito satisfeito com o tratamento dele. Ele que paga, ele que faz, ele que acontece. Então, eu estou bem mais satisfeita com a minha vida. Vivo meu dia a dia muito voltada para as minhas coisas, para as minhas tarefas, para as minhas leituras, para uma vida tranquila, de paz que eu acho que eu mereço, que todo mundo merece, né? E é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar, não. Acho que nem consigo ocupar 10 minutos, né? Mas é porque é o que eu tenho para falar. Muito bom, Liane. Obrigada, querida. Nada. Então, agora eu vou falar da minha experiência do amor exigente. Eu organizei a minha fala. Eu organizei porque eu refleti sobre o que tinha acontecido comigo e eu percebi que teve fases nesse meu tempo de amor exigente, que já vai lá para os 11 anos que estou nessa história. E, no primeiro momento, eu diria que o programa me ensinou a olhar para o meu desafio, que é a minha filha branca, que hoje está com 35 anos, e que é olhar para a doença. Até ali era muito difícil eu conseguir enxergar a doença, né? Com esse olhar mais informado através do programa de amor exigente, o olhar mudou sobre o acontecido com o meu desafio e com todos os membros da família. O entendimento sobre a doença me trouxe uma imensa compaixão por todos nós afetados, porque a família finalmente tinha adoecido. O drama, então, inicial, perdeu seu colorido. A gente estava diante de desafios. E pensava que sozinha, buscando ajuda, nada seria possível. Mas comecei a agir acompanhada da experiência das minhas companheiras de grupo. Os princípios básicos e éticos insistiam em cair na minha mente e eles foram se tornando claros e objetivos, e muito simples. No segundo momento, o programa se dirigiu para mim. Eu era o foco fundamental do trabalho. Dentro da família, foram desveladas nossas maiores dificuldades e responsabilidades. E isso mudou a minha conduta. Aprendi a linguagem do comportamento, esse novo idioma dos tempos atuais. Fazia silêncio, evitava atritos, fiquei mais assertiva no agir e na compreensão do que significa amar. Ou seja, eu enxerguei o programa que tanto fala que é libertador e que me fez sentir uma pessoa melhor. Num terceiro momento, eu percebi que o programa se dirigiu à família. Em raízes culturais, por exemplo, eu descobri a dinâmica doente da família de origem, mas também seus valores. Identifiquei na família que eu constituí como circulavam esses valores e também os desvalores. Sem idealizações, eu ampliei sobre as nossas dificuldades de relacionamento. Procurei ajuda profissional para interromper a dinâmica da dependência e da codependência até onde seria possível, né? Entendi que uma cultura atual me afastou da identidade espiritual de mãe, aquela que orienta e forma uma vida que é muito além daquela que controla. A luz se fez quando eu encontrei os recursos são limitados e eu pude dizer não sem culpa e com propriedade. Como isso muda um relacionamento. Passei a expor minhas fragilidades e provoquei afetos por conta disso. Eu não era mais a fortuna que aguentava tudo. Eu também precisava ser cuidada. Era um complemento à ideia de que somos gente. E assim eu também enxerguei o limite do outro. A fragilidade de todos na família estava mais clara. E, consequentemente, com mais ternura no entendimento da linguagem do comportamento.
No meio de tanta limitação, eu parti para descobrir o que é ser pai, mãe, irmão, tio, filha. O programa nos convida a um outro olhar sobre as nossas funções e também limites. A esposa, a mãe que se embola, ou com pai, irmão, ou ainda filha, esposa, os papéis que se confundem, distorcem os relacionamentos. Definitivamente, pais e filhos não são iguais. No século XXI, as compulsões se destacam e por baixo delas estão o emaranhado das relações de afeto. E com a visão mais clara, vamos nos recolhendo e observando, mordendo a língua para não confundir mais. Passado um tempo, olho para trás e percebo que a culpa se foi. Como que a culpa se foi? Eu não sei. Talvez a espiritualidade tenha participação nisso. A dimensão da irmandade no projeto divino que nos acolhe como seres imperfeitos e que insistimos em aprender a amar e comunicar esse amor com o nosso melhor. Agora, a eureka mesmo foi o entendimento do comportamento de um afeto do outro. Essa nova linguagem aprendida. Incrível como acabou o bate-boca. O silêncio como companheiro e o pensar antes de agir se tornou uma nova maneira de ser. Eu quero, eu posso, eu devo. Perguntas fundamentais para um distanciamento das cenas de conflito. Eu encerrei uma etapa, pois quando um não quer, dois não brigam, e partem para a ação do diálogo. Aprendi a sair da cena e não reagir, retomando em momento posterior. O tomar atitude mudou de forma, sem dramas. Hoje ela é bem pensada antes para mudar rumos e já posso confiar em mim. Isso é o mais interessante. Já está instalado dentro de mim um alarme que vai tocar na presença dos abusos e inconveniências. Inicialmente, as atitudes eram duras. Hoje eu considero que são mais suaves e assertivas, porque o terreno já foi construído, é outro. Administrar crises ficou mais fácil, pois eu não tenho mais medo delas. Na medida em que as ações ficaram mais frequentes, a necessidade de promover crises reduziu, a não ser aquelas que criam para o meu próprio crescimento, como lançar desafios de estudo. Voltei a estudar. O grupo de apoio hoje tem uma outra função para mim. Manter acesa a luz da observação dos meus comportamentos, de expressar minha gratidão pelo programa e de saciar minha vontade de que todas as famílias conheçam essa ferramenta. Ah, como eu gostaria disso! E ainda, de me acolher em momentos de recaída e de dúvidas ou de compartilhar alegrias. A dinâmica de funcionamento do lar, colocando a cooperação no centro, foi se instalando gradativamente. Contratos de convivência hoje são claros, às vezes até por escrito. A educação dos netos, com esse valor da cooperação, esse já está bem mais cedo do que foi com meus filhos. Um trabalho diário, uma vez que o ambiente da sociedade de consumo puxa todo mundo para a satisfação de desejos e não das necessidades. No ambiente social, a cooperação se manifesta de mil faces, seja na cooperação com as famílias que sofrem, como aqui no Amor Exigente, seja na prática de caridade ou de cooperação ambiental. Ordenar e organizar minha vida serviu de inspiração para minha família, que hoje está aqui presente. Um processo gradual de cuidar de todas as áreas da minha vida, sem preguiça ou desatenção. Isso não é fácil, mas gera um conforto e se torna produtivo. Quanto tempo tomando conta da vida dos outros e esquecendo da minha? Mas esse tempo também passou. Uma quarta fase, eu diria que é um rumo ao conforto espiritual. E o amor? São muitos modos construtivos de viver o amor, para além dos destrutivos que a gente vivia. Amar sem querer modificar o outro, apreciando a diferença no modo de viver a vida. Uma vez interrompida a ausência do amor próprio, tanto minha quanto dos meus desafios,
começou uma linda jornada de autodescoberta de valores. Como minha família é linda, cada um a seu modo, retomando os papéis. Ufa! Hoje eu me sinto cuidada pela minha família. Quanta conversa de amor. Experimento uma alegria ainda misturada com ansiedade, confesso. Porque eu vejo que o passado ainda deixou marcas. E por isso hoje eu permaneço alerta. Reconheço que esse é o estado de quem é portador da codependência incurável. Com Branca, minha filha e desafio, construímos novos laços depois de tantos anos distantes. Passamos um bom tempo sem nos falar. E hoje conversamos abertamente sobre nossas doenças. Peço ajuda a ela se eu estiver passando dos meus limites, assim como ela pede essa mesma sinalização. Uma atitude humilde de quem está, de quem sabe que será para a vida toda, mas confiante de que vamos retomar uma vida de convivência amorosa, como foi tempos atrás. 21 anos se passaram desde que ela foi se afastando de nós, porque ela começou a usar droga aos 14 anos e agora está com 35. Deixou seu filho comigo, mostrando que a relação de confiança sempre existiu. E é baseada nessa relação que estamos nos reerguendo juntas. Daqui a 3 dias estarei morando na mesma rua que ela, e o seu filho volta aos seus cuidados. Gratidão, Branca, que me desafiou a ser uma pessoa melhor. Gratidão, amor exigente. Sempre serei voluntária. Obrigada. Posso falar um pouquinho? Posso falar um pouquinho? Claro! Se eu conseguir falar, estou igual o Roberto Carlos, muitas emoções. Vocês mexeram com o coração da gente. Eu vou falar por mim. Vocês mexeram com o meu coração. Eu me vi em cada um de vocês. E é muito bonito ver a história de cada um e o crescimento que a gente tem quando a gente leva a sério esse programa, né? Eu destaquei algumas frases aqui que eu vou falar bem rapidinho. Começando pelo Ederaldo, que diz: que marca eu quero deixar? Ele teve que redesenhar o que ele deveria ser. Então, depois veio a Regina. Ela encontrou ferramentas para burlar as relações que ela, na verdade, tinha, né, com o filho e com a existência dela. Ela colocou: querer ser perfeito é uma fonte de angústia. Não sou culpada, sou responsável pelos meus atos. A Liane trouxe para a gente: voltei às salas do AE, me propus a cuidar de mim, esquecer um pouco do outro. Maria Luísa fechou emocionando também a gente como os demais e disse: aprendi a linguagem dos comportamentos. Pude dizer não sem culpa e propriedade. O silêncio como companheiro e o agir antes de pensar. Ações frequentes, com ações frequentes, a necessidade de crise reduziu. E agora eu vejo que nós estamos todos nesse caminho, né? Rumo ao conforto espiritual e procurando novos modelos construtivos de viver. Eu sou muito grata a vocês se abrirem, né? Exporem o nosso programa de Amor Exigente. Ele é sigiloso, ele não é anônimo. E eu tenho certeza que vocês vão estar ajudando a muitas pessoas a fazerem as suas reflexões e não desistirem do amor exigente. Muita gratidão a vocês. Eu não sei se alguém quer mais colocar alguma coisa. Ederaldo, que é o nosso homem do tempo, também, por favor. Nós temos mais 5 minutos. Posso falar, Ederaldo? Por favor, seria uma honra. É só a emoção, não sei nem se vou conseguir falar. Respeito, admiração por cada um de vocês.
especialmente Maria Luísa, Everaldo, Regina, Liane. Eu tenho estado em muitas reuniões e tenho ouvido muitos depoimentos tão bonitos. São lindas as falas de vocês, vêm do coração e de um aprendizado com amor exigente, que para cada um, sendo igual, sendo um programa igualitário, é unitário e toca cada um de vocês de uma forma tão linda, tão especial. Para Regina, ele se tornou uma luz e ela quer ser uma luz sem querer nada em troca, apenas uma luz. Para Maria Luísa, a luz que mostra o que deve ser feito, deve ser mudado. Cada um de vocês me encanta. E eu fico muito agradecida a Deus de poder estar junto, ouvir e viver com vocês o que esse programa pode fazer na vida de cada pessoa. E só posso dizer aquilo que eu acredito, não depende de nós. É muito maior do que todos nós. Que Deus nos abençoe. Eu queria que o mundo inteiro escutasse vocês e conhecessem, porque é simples, não custa nada e pode ajudar tanto esse programa, não é? Que Deus abençoe e nos conduza e que nos ajude a levar para todo mundo que precisa esse programa. Deus abençoe vocês e obrigada por falarem tudo o que falaram hoje. Obrigada. Parabéns, parabéns. Everaldo, antes da gente finalizar, eu queria falar da nossa domingueira aí da semana que vem. Nós vamos ter a Doris Zerpa, do Uruguai, da Regional Eduardo Modernel. Eu não sei se fala assim, se pronuncia assim. Ela vai falar sobre codependência, se preocupar ou se cuidar. Então, a gente espera vocês semana que vem para mais uma domingueira aí, tá bom? Nós vamos encerrar com a nossa oração da serenidade.